vamos analisar e dar as nossas teorias desse penúltimo episódio de Falcão e Soldado Invernal, mas antes, solta a vinheta. Sejam muito bem-vindos a outro vídeo aqui no canal Geek Raiz, e você que está chegando pela primeira vez nesse canal, não esqueça de se inscrever, ativar aquele sininho para você não perder nada que acontece por aqui. E se você gostar do vídeo, cara, recomende ele para os seus amigos que está assistindo assim como você e eu, Falcão e Soldado Invernal, e está loucamente esperando os outros filmes e série da MCU. Vou ter que deixar bem claro que a partir deste momento terá spoilers. Então se você não assistiu, corre lá, assista o penúltimo episódio e volte para ver a nossa análise. Iniciamos o episódio com um show de porradaria com Sam, Bucky e o Capitão América. Bucky e Sam tentam conversar com John Walker e avisa que talvez o governo irá levar em consideração o que aconteceu e nada vai ficar tão ruim para ele, mas ele deve devolver aí o escudo para ele. Só que com isso ele fica meio alterado, eles acabam brigando aí pelo escudo. Mais em frente do episódio nós conseguimos ver aí Sam meio que treinando com o escudo, então tudo indica que ele vai aceitar o manto de Capitão América. Mas antes disso, ele foi lá na casa do Isaiah Bradley tentar, conversar com ele, para poder entender o porquê que ele ficou escondido e tal. E aí, ali a gente consegue ver que realmente o que eu havia dito no outro vídeo, um pouco sobre a história dele, e também realmente a MCU seguiu aí ao pé da letra, né? Como ele tinha tomado o soro através, não sei, talvez do governo, ele e mais algumas pessoas negras, tomaram um soro, só que eles não sabiam se era real, o que era, né? Falaram pra ele ali que era sobre a doença do tétano. No fim não era. Depois que alguns começaram a morrer, outros, como ele mencionou, ficaram presos, ele foi lá e resgatou eles. Diferente nos quadrinhos, ele pega o uniforme do Capitão América, vai atrás lá de uma missão, faz tudo que tem que fazer e depois o governo prende ele fica durante 30 anos. Aqui é um pouco diferente, né? Ele fica preso e eles ficam testando aí, tentando descobrir o porquê nele deu certo o soro e em outras pessoas não. Então eles ficaram tentando testar para poder replicar o soro. E uma coisa que a Isaiah Bradley reforçou aqui que era sem dúvida, que a gente conseguiu ver até no segundo episódio, quando eles foram conhecer o Isaiah Bradley nessa série. Foi quando ele chegou lá naquele bairro lá, e a gente viu que a polícia chegou perto do Sam, mesmo ele sendo o Falcão, teve um pequeno resquício de preconceito devido àquele bairro e tal. Então ainda até hoje, o pessoal, os americanos, aí, eles têm muito preconceito com pessoas negras. Então ele reforçou que talvez, se você continuar esse caminho, não pense que eles vão te aceitar como Capitão América, porque o Capitão América, o outro, ele foi loiro, olhos azuis e tal. Não quer dizer que agora vai mudar e vai haver um novo Capitão América. Mas ele deixou dito. Enquanto isso, o Sam ficou treinando lá e melhorando suas técnicas. Então tudo indica que no último episódio veremos ele se transformar em Capitão América. E detalhe, Bucky trouxe uma maleta lá de Wakanda, que ele pediu um favor lá para as mulheres do real lá de Wakanda. E aqui tudo indica, não mostrou, fizeram muito suspense, porque que vai estragar, vai mostrar no último episódio. A gente acredita como ele perdeu as asas dele, com o John Walker na briga no início do episódio. Provavelmente essas asas vão estar aí em vibrânio, obviamente, porque tudo que vem de Wakanda é vibrânio. É vibrânio. E com certeza vamos ver sua real cor. Provavelmente a gente vai ver toda com a listra vermelha, branco e azul. Nós vimos na internet
alguns brinquedos, né? Muitas vezes, quando a gente vê alguns brinquedos saindo de filmes ou de séries, a gente pode ter absoluta certeza que o que a gente está vendo no brinquedo já é mais ou menos uma ideia ou um indício do que nos aguarda aí no filme que vai sair ou na série. Então a gente vê aí nos brinquedos, como também tem alguma coisa parecida ou relacionada nos quadrinhos, que a gente vê algumas imagens aí dele. Então a gente vai ver algo parecido. E uma coisa super legal, não sei se vocês anotaram, se vocês ficarem até o final, tem uma cena pós-crédito que aparece o John Walker lá fazendo uma de Homem de Ferro, né? Criando sua própria armadura. Não sei, a gente consegue ver que ele está recriando um escudo. Então eu acredito que agora ele vai assumir o manto literalmente de agente americano. E a gente vai ver mais a sua identidade mais próxima dos quadrinhos. Talvez a gente vai ver uma roupa parecida do que ele estava vestindo, só que mais escura e um escudo mais sem a estrela ou com um pouco menor, né? Não vai ser uma qualidade tão boa, porque é de vibrando, mas ele está criando aí. Só que o pior é que a gente não sabe se ele não vai ficar ficar do lado da a Sharon. E o que a Sharon, o que dica é a Sharon ao mercador. Isso vai ser bonito de ver o último episódio. Ah, meus queridos. O que vocês acharam desse penúltimo episódio? Deixe seu like, gostaria de ver o seu comentário, suas teorias. E se vocês gostaram da minha, bora pro próximo episódio lá, hein? Um abraço, te vejo lá.